Fui preso, logo quando eu cheguei lá, uma cela que era para 10 pessoas, tinha 50, 55 pessoas. E a primeira coisa que eu vi foi ele, e todo machucado, porque foi logo depois das agressões. Ele está preso lá para ser recuperado, para ser ressocializado, para pagar pelo crime que cometeu. E não para piorar, para agravar a sua situação. Claro que todo mundo tem a sua chance. Se a gente não acreditasse nisso, a gente teria pena de morte. E a gente não tem, salvo em caso de guerra. A superlotação, a violência, as condições degradantes dentro dos presídios são problemas antigos no Brasil. Garantir condições dignas para o cumprimento da pena ainda é um desafio para as autoridades. Mas a regra está prevista na Constituição Federal. Apesar de perder a liberdade, o preso continua com todos os direitos e garantias fundamentais, previstas para qualquer cidadão, como o acesso à saúde, educação, dignidade. Para fazer valer a lei e minimizar os impactos da precariedade do sistema prisional na vida dos detentos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que presos em situações desumanas têm direito de receber do Estado indenização em dinheiro por danos morais. Você vai ver na edição de hoje que o julgamento analisou o caso concreto de um preso do Mato Grosso do Sul. Mas a história dele representa a de outros milhares de brasileiros que vivem sem dignidade na cadeia. Este homem de 30 anos, que não quer mostrar o rosto, foi preso em abril de 2015 no Distrito Federal. Quem vê a caneta e o caderno nas mãos, retrato do futuro que ele espera construir com os estudos, não imagina que o passado foi cruel e marcou um período difícil na vida dele e da família. Darlana, a esposa, que se tornou diretora da Associação de Familiares de Presos, lembra das primeiras visitas ao marido. É horrível, você leva um choque, porque assim, é um lugar horrível. Primeiro que você se sente preso também, à medida que você vai entrando, você passa toda a revista vexatória, tem que tirar a roupa, né? Você fica nua na frente das agentes, eles pegam as coisas que você leva e estraçalha tudo, bagunça tudo. A família, ela sofre a pena junto com o réu. O homem que estava em tratamento contra o uso de drogas e tomava remédios controlados foi preso e condenado por roubo e tentativa de roubo numa parada de ônibus. Ele conta que cometeu o crime depois que se desesperou ao passar por problemas financeiros e familiares. De repente minha esposa engravidou, a gente teve vários problemas, por causa que era uma gravidez de risco. Desse trabalho todo que nós teve, de gasto de tudo, a nossa filha nasceu prematura, passou um tempo viva, mas logo após chegou a falecer. E aí foi onde como eu já tinha um problema com droga, eu tive uma recaída, comecei a usar droga. E aí eu, sem dinheiro, já tinha gastado tudo com droga, inventei de sair e fazer um assalto. O homem que até então era réu primário ficou detido em uma das unidades do Complexo Penitenciário da Papuda. A mulher diz que desde que ele entrou na unidade, não teve acompanhamento médico. Eles não providenciaram um tratamento psiquiátrico para ele lá dentro, para que ele continuasse tomando os remédios. Então ele teve um surto. A falta de infraestrutura e de vagas para todos os presos também foi um drama dentro da cadeia. Ele conta que ele foi sentar e falaram que não podia sentar porque tinha revezamento. O outro preso disse, velho, não dá para tu sentar aqui não, porque tá tudo lotado aí, tu tá chegando agora, então, todo mundo aqui tem vez. Aí eu também, como eu não sabia de nada de lá de dentro, eu nunca tinha sido preso, eu achei estranho. Eu digo, por que eu não posso sentar? Eu estou numa cela igual como vocês estão aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo igual. A inexperiência com as regras da prisão custou caro ao preso. Ele disse que foi agredido pelos companheiros de cela. Teve uma discussão, nós começamos a brigar e os agentes chegou e me tirou e me levaram para outra cela. Eu aprendi. Quando eu fui para outra cela, eu já fui
sabendo o que é que eu podia acontecer lá. Em situações como essas, os presos criam regras próprias de organização. Detentos e famílias garantem. Dentro das unidades, existe um mundo paralelo, onde até serviços básicos são vendidos aos presos. Quando chega a noite, as pessoas ou dividem, que eles chamam de jega, a cama, eles dormem, né, um para cada lado, geralmente divide, e você tem que pagar. Quando a pessoa chega, ela vai dormir lá no banheiro, que eles chamam de boi. Ele tem que dormir com a cara no banheiro, aquele buraco fedido, horroroso. Eu cheguei, fui para a porta do banheiro. Tipo, depois de 2 dias, quando vem o bonde, que é os outros presos que vai preso recente, aí chegou outro, aí eu fui um degrauzinho, tipo, subi um degrauzinho, o outro foi para a porta, aí os outros foram se prestando para lá. Com o tempo eu fui me organizando, fui conhecendo os outros presos, e aí fui conversando com um, conversando com o outro, foi aonde eu consegui uma rede. Uma rede, custa R$300. Meia cama, você chega a pagar R$500 para os presos mais antigos. Por quê? Cada um vai deixando para o outro. Por exemplo, às vezes a pessoa sai e deixa para o outro. Aí ele vende a metade da cama dele, ou ele vai mudar de cela. Então, assim, o comércio acontece lá dentro. E é com tudo. O homem passou 1 ano e 4 meses em regime fechado e desde agosto do ano passado cumpre o restante da pena em casa, sob a supervisão da Justiça. Histórias como a do homem condenado por roubo, que você acabou de acompanhar, são comuns em penitenciárias brasileiras. Mas o assunto ganhou destaque depois da crise no sistema carcerário, desencadeada no início deste ano, quando a guerra de facções criminosas revelou a fragilidade do sistema. O ano mal tinha começado e no dia 1º de janeiro, 56 presos foram mortos depois de uma rebelião num presídio em Manaus. Na mesma semana, mais uma rebelião em uma penitenciária de Roraima deixou 33 mortos. Dias depois, foi a vez de um presídio do Rio Grande do Norte, onde 26 presos foram assassinados. O massacre aponta para um problema grave, antigo e complexo, que tem origem em várias questões. Eu diria que a lei brasileira é uma das melhores leis de execução penal do mundo. O país é que é o pior, o funcionamento é o que é o pior, a estrutura do sistema penitenciário é que é o pior. A lei é boa, mas o país tem leis só para enfeitar. São peças ornamentais, elas não são executadas, não são aplicadas, não são cumpridas. Nas últimas décadas, nós nos especializamos em ser desumano, em ser degradante. É vergonhoso internacionalmente para o país. Doutor em Direito Penal, professor e advogado especialista na matéria, César Bittencourt explica que a Lei de Execução Penal elenca os direitos e garantias asseguradas aos presos. E o Estado tem dever de assistência ao preso, material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. É obrigação do Estado dar essa assistência. Então o Estado tem responsabilidade? Tem, lógico, isso é responsabilidade não só do Estado, mas da comunidade também. Mas legalmente, constitucionalmente, é do Estado. O Executivo é quem realiza e cumpre as leis. Reage, age. Depois das rebeliões nos presídios, em janeiro, o Poder Judiciário agiu rápido. O Conselho Nacional de Justiça criou o Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização para analisar a crise carcerária no país, mapear as condições das prisões, acompanhar inspeções feitas por juízes nas penitenciárias e propor providências para o cumprimento das penas e julgamento dos réus. A criação do grupo foi uma iniciativa da presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela visitou prisões na capital do país, em Manaus e em cidades de outras regiões. No início de abril, no último encontro do grupo, formado por integrantes do CNJ e presidentes de todos os tribunais de justiça, eles apresentaram um levantamento sobre o número de presos provisórios. Os dados devem ajudar na atuação do Conselho. O Brasil tem atualmente mais de 654 mil presos. Desse total, mais de 430 mil já foram condenados, enquanto 221 mil estão em situação provisória. A Coordenadora-Geral de Promoção da Cidadania do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, órgão ligado ao Ministério da Justiça,
explica que depois das rebeliões de janeiro, o governo federal editou um decreto que prevê atuação emergencial nas unidades. O governo federal ele emitiu um decreto criando um grupo de reforma do sistema prisional em que envolvesse vários setores do Executivo Federal e representantes do Executivo Estadual e outros poderes como Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. Para além disso, o Ministério da Justiça também emitiu uma portaria criando uma força-tarefa de intervenção penitenciária. Essa força-tarefa, ela nos dá a oportunidade de entrar dentro de um estado, tomar conta de uma unidade prisional até que aquela unidade ela se torne segura novamente. A gente sabe que uma vez que você entra dentro de uma unidade prisional, existem sequelas e efeitos desse encarceramento que podem gerar muito além dos 30 anos que se fala que é a pena máxima de prisão. O Estado não retira o indivíduo da sociedade, vai punir simplesmente para destruí-lo, para piorá-lo. Tem um compromisso mais do que isso, de recuperá-lo, de ressocializá-lo, de devolvê-lo melhor para a sociedade de onde ele tirou. O Estado não faz isso. Quando o Estado não oferecer condições mínimas de humanidade ao preso, terá que reparar financeiramente o detento por danos morais. A indenização deverá ser paga em casos de presos que vivem em condições precárias, como superlotação ou maus tratos, por exemplo. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes desse julgamento você vai ver daqui a pouco. Até já! Solucionar a crise do sistema penitenciário no Brasil é um problema complexo e que depende da atuação dos 3 poderes da República. Mas enquanto os resultados práticos não são alcançados, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: presos que são submetidos a condições desumanas dentro dos presídios terão que receber indenização do Estado. Em casos de maus tratos ou superlotação, por exemplo, eles terão que receber uma reparação em dinheiro, como indenização por danos morais. As indenizações devem ser pagas sempre que o cárcere ferir a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional previsto em vários artigos da Constituição de 88. Elencado no rol dos direitos fundamentais, esse princípio é um valor moral essencial a qualquer ser humano. A grande coisa desse posicionamento do Supremo foi a iniciativa, foi reconhecer que o Estado tem um dever legal, judicial, jurídico, moral, ético, social, religioso, tudo de dar, reconhecer um tratamento mínimo de dignidade ao preso. A questão foi decidida no caso concreto de um preso que ganhou o direito de receber indenização de R$2.000 por danos morais após cumprir pena no presídio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A Defensoria Pública recorreu contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O homem, que hoje está em liberdade provisória, argumentou que dentro da cadeia sofreu com a superlotação e a falta de condições mínimas de saúde e higiene. O recurso ganhou repercussão geral e a decisão terá que ser seguida por tribunais de todo o país. Mas em relação ao valor da indenização, cada caso terá que ser analisado individualmente pelo juiz. O voto condutor que garantiu o pagamento da indenização foi apresentado em dezembro de 2014 pelo então relator, ministro Teori Zavascki, que faleceu em janeiro num acidente aéreo. O recorrente, assim como os outros detentos do presídio de Corumbá, cumprem pena privativa de liberdade em condições não só juridicamente ilegítimas, porque não atendem às mínimas exigências, condições de exigência impostas pelo sistema normativo, mas também humanamente ultrajantes, porque desrespeitosas a um padrão mínimo de dignidade. O relator ainda citou dados da CPI do Sistema Carcerário, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que foi concluída em 2009. Na época, essa CPI já alertava para as péssimas condições dos presídios. A superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema carcerário. Celas superlotadas ocasionam insalubridade,
doenças, motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados como lixo humano, em celas cheias, se revezando para dormir ou dormindo em cima do vaso sanitário. Depois do voto do relator, ministro Teori Zavascki, em 2014, alguns ministros votaram. O julgamento foi interrompido por pedidos de vista, retomado em 2015 e concluído em fevereiro deste ano. O plenário ficou dividido em relação ao tipo de reparação mais adequado. Parte defendeu o pagamento de uma indenização por danos morais em dinheiro, numa parcela única. Outros votaram por substituir a indenização em dinheiro pela remissão da pena, com redução dos dias de prisão proporcionalmente ao tempo em situação degradante. Pergunto, a dor da dignidade devastada pelo descaso estatal nessa hipótese seria reparada com a saída antecipada da prisão? O violar por menos tempo compensaria o reparar o dano causado exigido pelo direito civil? A responsabilidade civil exige reparação e, pelo menos, me parece que abreviar o sofrimento não seja necessariamente o mesmo que reparar o sofrimento. Se autorizada a compensação da obrigação estatal de manutenção da dignidade dos presos com obrigação de cumprimento da pena integral de cada um deles, o Estado ganha, parece-me, outra perversidade, ganhar um salvo-conduto para que as horríveis, perversas e indesejadas condições carcerárias permaneçam como estão, tornando desnecessárias quaisquer políticas públicas. O ministro Roberto Barroso também entendeu que a indenização é devida, mas ele ponderou que o pagamento em dinheiro não é a forma adequada para a indenização e sugeriu a compensação, com desconto de dias da pena em relação ao período que o detento passou na cadeia. Em tempos de crise financeira nos cofres públicos, o ministro avaliou que a indenização em dinheiro poderia agravar a situação fiscal dos estados. É ruim para o preso, porque ele recebe R$2.000 e continua preso no mesmo lugar, nas mesmas condições degradantes. Em segundo lugar, eu acho que, do ponto de vista fiscal, a indenização a ser paga a um preso que permaneça 8 anos dormindo num ambiente superlotado, como era o caso desse cidadão, que dormia com a cabeça em cima do vaso sanitário, que não tinha espaço para botar a cabeça. Eu penso que, do ponto de vista fiscal, a indenização justa devida a este homem e a todos os presos em condições semelhantes, que fosse um salário mínimo por mês, considerando os mais de 600 mil presos do país, e que esse ônus recairia sobre os estados, nós obrigaríamos os estados a pagarem uma indenização para a qual não tem recurso, até porque, se tivessem recurso, deveriam investir na melhoria do sistema penitenciário. Ou nós vamos dar uma indenização ridícula, que viola a dignidade do preso, ou nós vamos dar uma indenização justa e vamos quebrar os estados, ou nós vamos dar uma indenização que eu acho que deixaria todo mundo feliz. Não criaria um problema fiscal, o preso sairia mais rapidamente e desobstruiria o sistema prisional. O problema este, portanto, é meu modo de ver. Não está em reconhecer se a resposta proposta pela divergência é adequada ou não, porque, meu modo de ver, é adequada. Aliás, mais que adequada. Ela é coerente com o reconhecimento que esse tribunal já fez do estado de coisas inconstitucional. Mas a questão situa-se numa antessala desta, qual seja, podemos nós, ou seja, pode o Poder Judiciário, localizar um equivalente funcional não previsto em lei para estabelecer um modo de remissão de pena que o legislador ainda não fez? Eu peço vênia para entender que a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso é a que melhor atende aos anseios de justiça. E, como já se disse em outra sede, justiça é algo que não se aprende, é algo que se sente. Por isso é que, na antiguidade, a sentença era aquilo que foi sentido pelo juiz. A
Ao longo do julgamento, foram diferentes posições sobre a reparação mais adequada. A proposta vencedora foi a que determinou a indenização do Estado em dinheiro e parcela única. A partir do momento em que o Estado tem a custódia do cidadão, ele tem que preservar a integridade física e moral do cidadão. Ele tem que observar o implemento de um ambiente que preserve a dignidade daquele que um dia voltará ao convívio social e deve voltar devidamente ressocializado. É hora do Estado acordar para essa situação e perceber que a Constituição Federal precisa ser observada tal como se contém. Há efetivamente no Brasil um claro e indisfarçável estado de coisas inconstitucional resultante da omissão do poder público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação, que eu diria, de absurda patologia constitucional gerada incompreensivelmente pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a lei de execução penal e que fere até mesmo o sentimento de decência dos cidadãos dessa República. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, aproveitou esse julgamento para lembrar que tem feito visitas frequentes em várias penitenciárias do país. Ela reconheceu que a situação é grave e apontou a contribuição do Judiciário para mudar o cenário caótico do sistema prisional brasileiro. Eu tenho andado, especialmente pelas penitenciárias femininas, para dar cumprimento à Lei 2040, que é de 28 de setembro de 1881, que é a chamada Lei do Ventre Livre, porque nós tínhamos no Brasil, e ainda temos, parece que em pouquíssimos casos, já conseguimos vencer, e acho que até junho não teremos nenhum, mulheres que tinham as suas crianças, os seus partos nas penitenciárias, algumas algemadas durante o parto. Não obstante todas essas circunstâncias, o que se tem no Brasil, e é bom que se diga, ministro Celso, que grande parte do que se tem de tratamento degradante, que foi enfatizado pelo ministro Marco Aurélio, decorre de um outro fator que, ao visitar essas penitenciárias, a gente tem uma noção grave, é da corrupção que há nestes lugares. Quer dizer, troca-se a saída de alguém que não tinha direito por algum benefício, por alguma coisa. Então, a situação é bem mais grave do que poderia parecer de não cumprimento da lei de execução penal, que por si já é gravíssima. Mas também isso precisa de ser abordado e vai ter que ser enfrentado. E, claro, esta parte nem é grandemente do Poder Judiciário. O programa entrou em contato com a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. E eles informaram que, desde o início do julgamento do recurso, em 2014, o homem, que deve ser ressarcido pelo Estado, nunca mais apareceu. Já são 3 anos de procura. Segundo a Defensoria Pública, moradores de Corumbá contam que ele saiu da cidade. Agora, para receber os R$2.000 de indenização, ele precisa entrar em contato com a Defensoria ou constituir um advogado. Daqui a pouco você vai ver a repercussão do julgamento, as ações do Poder Executivo que podem garantir melhores resultados para o futuro do sistema prisional. A gente volta já. O Brasil tem hoje a 4ª maior população carcerária do mundo. Apenas Estados Unidos, China e Rússia têm mais presos. Com mais de 650 mil detentos, o Brasil criou uma força-tarefa para diminuir o número de prisões provisórias, implantar ações de cidadania dentro das penitenciárias e conter a atuação de grupos organizados dentro das cadeias. Mas o caminho ainda é longo e os desafios inúmeros. Se a gente não tem pena de morte, nem tem pena perpétua, significam que essas pessoas vão sair das unidades prisionais cedo ou tarde. Como que a gente quer que essas pessoas saiam? Somente com respostas que integrem toda a sociedade
E todos os poderes em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Nós temos o desrespeito pela lei, é o desrespeito pela justiça, é o desrespeito pelos direitos do cidadão. Esse é o nosso problema maior. Essa violência, desumanidade, essa tragédia que essa pessoa sofreu, tem que ser indenizado. Diferente do resto da população brasileira que pode procurar um equipamento público, o nosso preso não pode. Então a gente precisa trazer a política pública ali para ele. Aí as pessoas, mas não tem médico nem para mim aqui fora. Tá, tudo bem, mas você tem opção. Se eu chego na UPA não tem médico, eu vou para o hospital. Se num hospital não tem médico, eu busco outro. Se eles estão doentes, se eles estão sentindo dor, se eles estão com algum problema, eles não têm a opção que a gente tem aqui fora. A coordenadora do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, explica que o governo tem atuado em vários eixos de trabalho, entre eles o que prevê a implantação de ação social e infraestrutura nos presídios. Não é só vivência, cela e banho de sol. A gente precisa ter espaços adequados para a política chegar, para uma sala de aula, para um espaço de atendimento à saúde, para um galpão de trabalho. Então a gente tem o eixo da modernização, o eixo das alternativas penais e a gente tem um eixo da promoção da cidadania. Aí sim, trazendo ambientes seguros, ambientes higiênicos, em que essa pessoa fique o tempo necessário. Eu preciso ter a garantia de que o indivíduo que é condenado vai cumprir a pena imposta. E não além dessa, não a tortura, não a violência, não a morte, não o risco de contágio de doenças infecto-contagiosas, revoltantes. Na sala de trabalho do DEPEN, Mara coleciona artesanatos e objetos confeccionados por presos. Ela chama atenção para a importância da inclusão de políticas públicas para presos e ex-detentos que cumprem liberdade condicional. Por que a gente tem uma sociedade que prefere o slogan do bandido bom é o bandido morto? Porque é mais fácil? Porque é mais fácil você eliminar ele da sua frente? Não é uma resposta simples mesmo, não. A gente precisa envolver toda a sociedade, repensar esses conceitos, repensar a inclusão dessas pessoas. O homem condenado por roubo que você conheceu no primeiro bloco do programa e não quer mostrar o rosto, está em liberdade condicional. Agora, entre livros e cadernos, o foco dele é estudar, driblar as dificuldades e começar de novo. Estou estudando, voltei a estudar, não saí muito bem, ainda estou fazendo meu tratamento aqui fora, que depois que eu saí eu fui para o psiquiatra de novo, meu mesmo médico, né, que eu tinha antes. E aí ele me passou um medicamento, estou tomando todos os dias e estou levando a vida. Eu não consegui arrumar emprego, estou trabalhando para mim mesmo. Ele está trabalhando hoje no mercado informal, ele faz feira nos fins de semana e a gente optou por ele estudar. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Lembrando que para rever esta ou outras edições, basta acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.